Estendemos nossas mãos, Senhor. Somos Teu povo, Tua igreja, e temos recebido autoridade no nome de Jesus para abençoar. E para que o Leandro receba agora, Senhor, graça, poder e unção para repartir essa palavra que Tu já repartiste com ele. Agora, Senhor, abre o nosso coração, nosso entendimento, aquieta, Senhor, a nossa alma, e nós nos rendemos a Ti para recebermos a palavra. Toda autoridade e poder sobre o Leandro agora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Aleluia. Queria começar fazendo uma pergunta, fazendo uma pesquisa aqui, né? Quero saber, em média, quanto tempo, né, temos de vocês, né? Quanto tempo vocês têm de convertido. Então, vou falar alguns períodos, eu quero que vocês levantem a mão. Quem tem menos de 1 ano de conversão, levanta a mão aí. Foi batizado agora há pouco, tem menos de 1 ano. Temos uma ali, 2, a Bianca. Menos de 5. Menos de 5 anos. 2. Menos, mais, tem mais gente ali, ó. 2, 3, 4, 5, 6. Menos de 10 anos de conversão. Olha, acho que vai lá para cima a média. Menos de 15. Alguns. Menos de 20. Um pouco mais. Deixa eu levantar. Não, ainda não, desculpa. Menos de 25, agora sim. Aumentou um pouco. Menos de 30. Menos de 40. Olha aí, glória a Deus. Os pilares aí. Menos de 45. Ô, Gilberto. Ó, lá atrás também. Menos de 50. Ó, 2 lá, glória a Deus. Menos de 55. Ó, meu sogro e minha sogra, glória a Deus. Menos de 60. Ficamos nos 55. Aí eu pensei que ia ficar nos 40, 45, então errei feio. Para ter uma ideia, né? Já vão entender por que eu perguntei isso, né? Então, para a gente relembrar um pouco de quanto tempo estamos andando com o Senhor, de quanto tempo, né, o Senhor entrou de alguma forma na nossa vida e tem nos transformado. E creio que ao longo de todos esses anos, seja dos 55 ali, né, ou de 1 ano, menos de 1 ano, alguns meses, de alguma forma vocês ouviram algumas palavras, de alguma forma algum irmão ou algum encontro, vocês receberam algo do Senhor, que com certeza falou sobre o propósito eterno de Deus, né, de uma família, de muitos filhos semelhantes a Jesus, para a glória do seu Pai, para a glória de Deus, para a glória do nosso Deus e amado Pai. Então, de alguma forma a gente ouviu isso, né? Seja diretamente falando que se está ensinando isso, ou de alguma outra forma, numa pregação, numa palavra, através do Espírito Santo. Mas todos nós ouvimos. E junto com isso, em algum momento também, foi nos passado algo, de um preço a ser calculado, de algo que deveríamos, antes de tomarmos o compromisso com o Senhor, calcular, pensar e ver se realmente estávamos dispostos a abrir mão daquilo que vivíamos até agora para viver com Cristo, né? Então, essas palavras, esse ensino ou esse tempo que tu ouviu isso, com certeza 2 palavrinhas vieram no meio desse ensino: renúncia e negar. Renunciar à nossa vida, negar a nossa vontade, né? De alguma forma tu ouviu. E os textos que geralmente são usados para que o Senhor fale conosco através do Espírito Santo sobre esse assunto de renúncia, de negarmos a nós mesmos, está lá em Lucas 14:33. A versão que eu estou usando é Almeida atualizada, para projetar aqui, que diz assim: assim pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. E Marcos 8:34 e 35 diz assim: se alguém
quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa e por causa do Evangelho, esse a salvará. Glória a Deus por essas palavras aqui. Glória a Deus, porque de alguma forma fomos confrontados com isso, que nos leva a abrir o nosso entendimento e nos revelar que precisamos sim, para andar com o Senhor, e naquilo que foi falado no início do encontro, para seguir a Jesus, abrir mão de algumas coisas, renunciar tudo quanto eu possuo, renunciar a minha vida, né? E me tornar voluntariamente escravo de Cristo, renunciar a minha vontade não é mais a coisa principal na minha vida, mas a vontade do Senhor. Então isso, estou relembrando, isso é, como diz o John, matéria dada, né? Todos nós ouvimos. E quando eu estava escrevendo isso, eu lembrei, né, daquilo que eu tive que abrir mão lá. Uma das coisas, né, não é uma, mas uma das tantas coisas que eu tive que abrir mão quando ouvi essa palavra. E o exemplo que eu dou era um monte de CD que eu tinha lá, né, ao longo da minha juventude. Eu comprei muito CD, gostava muito de algumas bandas, né, do mundo, e eu tinha uma pilha de CD. Mas olha, pensa em CD. E eram, né, entre aspas, assim, que tinham um valor agregado ali, né? E eu entendi que eu não podia mais ouvir aquilo ali não ia me edificar. Aquela música, aquelas bandas ali, né, do mundo, não tinham nada de Deus para me edificar. E eu pensei, vou vender? Imagina, vou levantar um bom valor em cima disso, né? Aí eu cheguei para o Odilon, Odilon, não quero mais ouvir, mas eu vou vender. Aí o Odilon, com toda a graça, o jeitinho dele, né, guiado pelo Espírito Santo, né, falou comigo, né, dizendo que, Leandro, se não é bom para ti, não é bom para os outros também, né? Se não te edifica e não vai gerar algo de Deus em ti, não vai ser bom para os outros. Aí eu decidi quebrar, né? Daí eu fui para trás da churrasqueira lá do meu sogro, peguei o martelo dele, né, o martelinho, né, da caixa de ferramenta, e botei no lugar como ele sempre gosta, no lugarzinho direitinho, né? Então quando pedir alguma coisa para o meu sogro, levem e coloquem no lugar que tu pegou. Ele gosta, e tem que ser assim. Ele me ensinou dessa forma, né, Dona Teresa? Dona Teresa está concordando, porque é assim mesmo. Então fui lá, peguei ali o martelo e quebrei um por um, né, doendo ali, mas quebrei um por um. Então eu abri mão desse valor que eu pensava que iria me abençoar, mas o Senhor proveu de outra forma, né? Aquilo que eu havia gasto ali, o Senhor me recompensou com a vida, não com valor, mas com a vida. Então temos que renunciar. Renunciar é não querer, recusar, rejeitar. É abandonar o controle, os direitos, a direção e tudo que você faz e diz. É entregar totalmente a minha vida, o meu ser, os meus direitos para o Senhor. E falando em direito, para nós é algo que eu vejo que é uma das coisas que nos fazem confundir um pouco, abrir mão das coisas por causa do direito. Por quê? O que a gente ouve no mundo, né, as pessoas entrando na justiça para quê? Para rever os seus direitos. O que é direito meu, eu vou pedir na justiça. Não estou falando contra os advogados, o Daniel está rindo, precisa, nessa, mas é uma comparação. Então nós somos criados com essa cultura de que tudo que é direito meu eu tenho que requerer. Ah, é meu, isso eu quero. Isso aqui é direito meu, eu quero, eu não abro mão. Mas com o Senhor não é assim. A gente tem que abrir mão da nossa vida, daquilo que a gente pensa que é nosso, daquilo que a gente pensa que é de domínio nosso ou que é de direito nosso. Nós temos que abrir mão por causa do Senhor. Isso é renunciar, né? Mas nada contra os advogados. Quem precisa de alguma assistência, está o Daniel ali, né? Depois procura ele, dá o cartãozinho. Estão fazendo mexendo aqui já. Seguindo aqui. E tudo isso que falei até aqui, quem nos diz e quem nos pede é o próprio Senhor Jesus. Isso não é alguma coisa da comunidade, não é uma coisa da congregação. Essa renúncia, esse abrir mão, esse morrer, vem pedido pelo próprio Senhor Jesus. E em tudo que Ele pede, Ele primeiro dá o exemplo. Em tudo. Então ali em João 6,38 diz assim: porque eu desci, Jesus falando, porque eu desci do céu,
não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Porque eu desci do céu, o próprio Senhor falando, não para fazer a vontade dele, mas a vontade do Pai. A vontade do Pai. Jesus teve que se esvaziar, teve que renunciar àquilo que ele tinha, da majestade, da glória, do poder, do Criador, do Filho de Deus, para se tornar como nós. Então ele nos pede isso porque antes ele fez. Ele sabe o que é isso. E nós ouvimos, e como eu coloquei no início, que geralmente esse ensino vem quando estamos ouvindo do Evangelho. Para calcularmos o preço, para entendermos e discernirmos por revelação do Espírito Santo aquilo que precisamos, de cara já abrir mão para seguir o Senhor. Mas isso não fica apenas para a entrada, não fica apenas para passar pela porta, para a conversão. Isso se segue por toda a nossa vida. A nossa vida, a vida do reino, do Evangelho do reino, é de renúncia o tempo inteiro, é de morte da nossa vontade, para que a vontade de Deus prevaleça. Amém? Eu estou dizendo algo que não é verdade? É, né? É o tempo inteiro, dia após dia, nós precisamos renunciar e morrer para nós mesmos, para que Cristo viva. Então, uma das principais realidades do reino de Deus é sempre a vida que brota da morte / renúncia. Quando tem renúncia, quando tem morte da nossa parte, sempre brota vida de Deus. Em João 12, 23 a 26, Jesus está dizendo que chegou a sua hora de ser glorificado, e depois ele segue alguns versículos instruindo os discípulos de como deveriam fazer da mesma maneira. Então está escrito ali, João 12, do 23 ao 26. É chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade lhes digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, irá preservá-la para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo, e se alguém me servir, meu Pai o honrará. Então Jesus está falando ali para pessoas, dando esse exemplo do trigo, né? E eu quero pegar esse exemplo do trigo, que também exemplifica a morte dele, morrer para ter muitos frutos, para também a nossa vida, a nossa caminhada com o Senhor. Eu vou pedir para colocar aqui aquela imagem que eu mandei, para a gente entender um pouco. Não tem aquele trenzinho aqui para mim? Eu queria só, se tem a... Não? Isso, por favor. Aí facilita. Eu queria tanto usar, agora que eu peguei, né? Eu nunca projeto nada, digo, agora deixa eu usar um pouco. É só para exemplificar. Mas aqui, queridos, apresento o grão de trigo, né? Me perdoe se eu falar alguma coisa fora, mas eu pesquisei, né, para ter uma ideia como é que se dá esse crescimento, como é que acontece isso que Jesus falou, né? Se o grão de trigo caído se for lançado na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Então, enquanto a Ana me ajuda aqui, está trazendo, fiquem olhando ali, já vou mostrar. Contemple ali. Não fui eu que desenhei, tá? Só para... Não tem essa habilidade. Esse meio aqui? Agora sim, ali, ó. Agora deu. Então, o trigo, ele tem 5 etapas de crescimento. Ele passa por 5 fases, né, desse crescimento. A primeira é a mais importante. E essa que eu quero relacionar com a nossa vida, que é o morrer. Aqui, ó. Aqui está o trigo, ele só. Plantado, lançado na terra. Mas o momento que ele morre, o que é o morrer? É quebrar a casca. A casca é quebrada e de dentro sai vida. Entendem? A casca é quebrada e de dentro sai vida. Aí começa a surgir
os primeiros galhos, que já é a segunda fase. Olha eu dando aula aqui, ó. A terceira fase aqui já tem alguns raminhos aqui. Aqui começa a aparecer já o fruto ainda não maduro, né? Verde. Vai aumentando, até que aqui a última fase, que é a maturação, que é a fase que mais demora no crescimento do trigo, é que os frutos ficam prontos, secos e prontos para colher. Então, querido, todo esse processo aqui, apenas para conhecimento, leva em torno de 110 a 120 dias para esse crescimento. Mas parte disso aqui, ó, o grão de trigo morrendo, a casca sendo quebrada e vindo de dentro dele vida. Qual é a semelhança conosco? Jesus falou: se o grão de trigo não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produzirá o quê? Alguns frutos? Muitos frutos. Muitos frutos. E interessante, fiquei olhando um bom tempo essa figura, né? Senhor, o que mais? O que mais? E eu comecei a pensar, eu sou, e cada um de nós, essa sementinha. E aonde a gente fica? Embaixo da terra. A gente não aparece mais depois de morrer. Quem é que aparece? O fruto. Quem é que aparece? O que vem de dentro. Aparece Cristo em nós. É o que precisa ser visto. Nós temos que desaparecer da face da terra. Me entendam bem. Para Cristo viver e sair através de nós e Ele ser visto em nossas vidas. Então precisamos frequentemente estarmos mortos com a nossa vontade, com o nosso desejo, que está em conflito com Deus. Agora, se a nossa vontade está de acordo com Deus, então viva a vida de Deus para ti. Então a transformação do grão é visível, né? A gente pode ver aqui muito claro, né, como é visível, mas sempre começa de dentro para fora, né? Sempre de dentro para fora, sempre o Senhor trabalhando na nossa vida, rompendo a casca que é a nossa própria vida, né? Quando nós decidimos morrer, entregar, abrir mão, para que Ele saia, para que Ele cresça e nós diminuamos. Nós precisamos dar espaço para o Senhor crescer na nossa vida. Nós precisamos permitir que o Senhor apareça através da nossa vida. E de que forma isso acontece? Morrendo, abrindo mão, renunciando. Amém? Pode tirar aqui, já matei a vontade de usar, então não vou usar mais agora. Mas o versículo segue, e no 25 diz assim, peraí que fugiu aqui. Quem ama a sua vida, perderá, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, irá preservá-la para a vida eterna. Fala de novo de renúncia, de morte. E quando se fala em odiar, quando o texto está lhe dizendo odiar a sua vida, né, na linguagem semita quer dizer que ter em menos conta. O que significa? A nossa vida ter menos conta do que é o propósito eterno de Deus. A nossa vida não ser tão importante numa medida ou tomar um lugar no nosso dia a dia maior do que fazer e seguir o propósito eterno de Deus e a sua vontade. Então, quando fala em odiar, é ter em menos conta. Tudo isso, queridos, a gente já ouviu. Tudo isso, seja 55 anos ou alguns meses, nós já ouvimos de alguma forma, né? E te pergunto, o que te levou a dizer sim? O que te levou a renunciar a isso? Tenta te lembrar. Pensa aí. O que te levou a aceitar, a receber Jesus como Senhor e Salvador? Por causa de quê? Muitas coisas podem ter nos aproximado do Senhor, ou feito com que o nosso coração se abrisse para ouvir a palavra de Deus. Nos aproximamos, ouvimos, tomamos uma decisão, fomos batizados e temos caminhado até agora. Mas eu quero, em nome de Jesus, nessa manhã, ler um versículo
para que isso caia para nós como uma revelação de uma visão de Deus, para nós prosseguirmos fazendo isso. Filipenses 3, de 7 a 11, é mais de um versículo, eu falei um, né? Filipenses 3, de 7 a 11. Diz assim: mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. O que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte dos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Então eu quero sublinhar 3 coisas que Paulo fala ali no 7 e no 8, que tem que ser o motivo de nós andarmos dessa forma. Tem que ser o motivo pelo qual renunciamos à nossa vida e morremos dias após dia. É por causa de Cristo. Ele fala ali: mas que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, meu Senhor. Por causa dele, de Cristo, perdi todas as coisas e as considero como lixo. E em nome de Jesus, isso entre no meu coração em primeiro lugar, e daqueles que estão ouvindo também. É por causa de Cristo. É por causa de Cristo. Não há outro motivo. Não há outra razão de estarmos aqui hoje. Ninguém veio aqui apenas para ver os irmãos. É por causa de Cristo. Ninguém se reúne dia após dia para orar, para ler, para fazer a obra, que não seja por causa de Cristo. Esse tem que ser o verdadeiro motivo de estarmos aqui, por causa dele. E que o Senhor nos revele nessa manhã essa medida que ele tem para nós, em nome de Jesus. Revelação de quem é Cristo, revelação do nosso chamado como filho dele, para seguir o Filho unigênito, primogênito, em nome de Jesus. Efésios 2, de 8 a 10, diz assim: porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. De novo Cristo, criados em Cristo para quê? Para boas obras. A graça nos salvou e agora nós temos boas obras para fazer em quê? Em Cristo. É o motivo pelo qual fazemos as coisas e servimos, por causa das boas obras preparadas por Ele, para fazer em Cristo. 2 Coríntios 5, 14 e 15 diz assim: pois o amor de Cristo nos domina, porque reconhecemos isto, um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivam não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Quem é esse? Cristo. É por ele que é escrito. É por ele. Tudo é para ele. Tudo converge para ele. E queridos, tudo que falei, como já disse umas 2 vezes aqui, nós já ouvimos por muitas vezes, né? Ouvimos no início da nossa caminhada, ouvimos durante, estamos ouvindo agora e vamos continuar ouvindo, né? Paulo fala que a segurança para nós, né, que ele repita, que ele fale das mesmas coisas, então isso vai voltar de alguma forma. Mas quando volta, né, a ouvirmos essas palavras, alguma coisa o Senhor quer abrir um pouco mais o nosso entendimento, a nossa revelação. E é isso que eu tenho orado, para que em cima disso que o Senhor está nos dando, nós possamos ter uma revelação um pouco maior do que é andar nesse propósito eterno como igreja, funcionando, servindo, amando e fazendo a obra do Senhor, não por nós, por Cristo, por meio de Cristo e para Ele, em nome de Jesus. E queridos, nesse tempo que eu estava buscando, a palavra terminaria aqui, né? Ontem à noite
eu tinha feito ali, eu iria levantar, revisar, colocar mais algumas coisas, mas nessa madrugada o Senhor me acordou, né? Era noite ainda, o Senhor me acordou e eu entendi que eu não acordei do nada, né? Acordei sem sono, isso é, a gente acorda, fica aquela preguicinha que é boa, né? Preguicinha, né? Entendo. Mas aí eu acordei despertado assim, né? Com os olhos. Aí vi, a Thalita tá dormindo, eu disse, bom, vou começar, entendi que era o Senhor, comecei a meditar na palavra, lembrar, né? Passar na cabeça para não perder nenhum ponto. E o Senhor me deu uma visão, ainda na cama, que era a visão de um ajuste, né? do ajuste da nossa própria visão. Era como se nós tivéssemos um óculos embaçado, com a visão embaçada, e o Senhor estava ajustando a nossa visão. Estava ajustando o foco da nossa visão, a minha, a tua, a nossa visão. Então foi essa, né, visão, foi essa visão que o Senhor me deu de manhã. E eu entendi que eu tinha que levantar e escrever. Daí eu desci lá para a cozinha, onde estava o computador, e comecei a escrever essa visão e mais algumas coisas que o Senhor foi me dando. E com muito temor, eu quero ler uma coisa que o Senhor me deu e pediu para escrever. Com muito temor, porque primeiro é para mim, que diz assim: eis que nesta manhã tenho mostrado novamente aquilo que é perfeito, aquilo que os foi dado a todos por um alto preço. Lembrem de onde saíram, lembrem do primeiro amor e voltem-se para o que é perfeito. Vou ler de novo. Eis que nesta manhã tenho mostrado novamente aquilo que é perfeito, aquilo que os foi dado a todos por um alto preço. Lembrem de onde saíram, lembrem do primeiro amor e voltem-se para o que é perfeito. Então creio que esse ajuste na nossa visão é para voltarmos a olhar apenas Cristo. Toda barreira, todo impedimento, tudo aquilo que fomos acumulando na nossa frente ao longo de tantos anos ou de pouco tempo tem que ser retirado. E o Senhor quer fazer isso nessa manhã. O Senhor tem interesse em fazer isso e não demora a permitir que o Senhor faça dessa forma. E eu continuei ali esse tempo com o Senhor, um tempo tão bom, e comecei a orar e comecei a chorar. E eu não sei nem como explicar. O Senhor me mostrou como é o Espírito Santo orando por nós. Os gemidos inexprimíveis do Espírito Santo orando por nós. E me veio o texto que fala sobre isso, que é Romanos 8, 26 e 27, que diz assim: da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a sua vontade. Então, o Senhor me deu um pouco dessa experiência de como é o Espírito Santo, né, gemendo, clamando pela minha vida, pelas nossas vidas. E é isso que Ele tem feito dia após dia. E o que me chama a atenção não é que Ele ora de acordo com as nossas necessidades, Ele ora de acordo com a vontade de Deus para as nossas vidas. Essa é a oração do Espírito Santo por nós. Essa é a intercessão do Espírito Santo pelas nossas vidas. É pelas necessidades que o Senhor identifica na nossa vida. Então eu creio que em nome de Jesus, nessa manhã, esse ajuste o Senhor quer fazer. Quer nos lembrar de onde nós saímos. Não está mais aqui a imagem, mas lá estávamos plantados. Depois de ser mortos, o Senhor nos deu vida e nos plantou para morrermos para Ele, dia após dia, para abrirmos mão da nossa vontade, para servir a sua igreja, para servir no meio da igreja e para ir aos perdidos. Então creio que nessa manhã também o Senhor quer ajustar algumas práticas nossas com Ele em primeiro lugar, a nossa vida de comunhão com Ele, entre nós, ajustes de relacionamentos, para depois para os de fora.
com Ele, entre nós e depois os de fora. É nessa sequência que o Senhor quer fazer. É dessa forma que o próprio Deus quer fazer nessa manhã. Eu queria que agora nós tivéssemos um tempo para deixar o Espírito Santo falar conosco sobre essa palavra, de tu pensar naquilo que tu precisa ajustar com Deus, de tu pensar se tu tem que acertar com algum irmão que te feriu, que te machucou, que tu te sente excluído. Se tu tem que acertar com alguém, não tarda, acerta. E depois pensar naqueles que precisam daquilo que nós temos recebido hoje aqui, da vida que nós temos para repartir. Mas nessa ordem, primeiro com Deus, depois com os de dentro, para depois para fora. Baixa a tua cabeça, começa a orar. Começa a orar. Deixa o Senhor falar. O Senhor está lembrando, está trazendo à tua memória coisas que precisam ser ajustadas, acertadas. Lembra da onde tu saiu. Lembra o que o Senhor fez na tua vida. Lembra do primeiro amor e volta a Ele. E aquilo que te impede de voltar a viver aquilo, começa a trazer a Ele. Começa a orar ao Senhor. Começa a colocar a tua vida diante do Senhor. Mas não permita mais que essas coisas, esses pensamentos, ou até aquilo que tu pensa do irmão, de um líder, mas antes de líder ele é teu irmão. Antes seja o pastor, ele é teu irmão também. Se tem alguma coisa, acerta com ele. Se ele te fez alguma coisa, vai até ele. Mas não deixa a tua vida morta. Não deixa morrer aquilo que o Senhor tem depositado em ti ao longo de tanto tempo. Morre para isso, abre mão, confessa, abandona e vai adiante, diz o Senhor. Queria pedir para os músicos virem para cá. Tu continua orando, continua considerando diante de Deus isso. O Senhor quer ajustar isso. O Senhor quer ajustar relacionamentos aqui, relacionamentos entre irmãos. Comunhão entre irmãos.